Olá pessoal, bom dia. Estou aqui então para dar continuidade ao conteúdo do Anthony Giddens. Essa é a segunda aula. Eu vou poupá-los da gravação da minha imagem hoje por dois motivos. Primeiro, para vocês não se assustarem, obviamente, com a minha aparência. E segundo motivo é que assim fica um pouco mais leve, eu creio, a apresentação. Mas de qualquer forma eu vou fazendo as anotações aqui e eu gostaria que vocês prestassem atenção. Então, essa segunda parte é do capítulo que também será cobrado na federal. É raça, etnicidade e imigração, que vai da página 203 a 208 do texto. Beleza? Sociologia desta edição aqui. Lembre sempre que é bom pegar a edição correta para a paginação ser a mesma. Muito bem. Sem delongas, vamos continuar. O autor começa esse capítulo dando exemplo do apartheid, política racista, que perdurou de 1948 a 1991, tá? Na África do Sul, onde havia uma legislação que literalmente colocava os brancos numa posição privilegiada em relação à maioria das comunidades sul-africanas, tá? Então, na introdução, o autor utiliza o exemplo da África do Sul como nação que sofreu praticamente um pouco de tudo do que é tratado a ser cobrado nesse capítulo, a questão do racismo, da etnicidade, é, enfim, do preconceito, discriminação, tudo. Inclusive, evidentemente, pelo apartheid, uma discriminação institucional, inclusive com os negros não podendo nem participar do processo político lá. Bom, então, alguns conceitos que o Anthony Giddens trabalha. O primeiro conceito é o conceito de raça, tá? E ele deixa bem claro aquilo que já é consenso hoje, mas que não era, sobretudo no século XIX e início do século XX, que não existem raças com contornos definidos, mas apenas uma gama de variações físicas entre os seres humanos. Como a gente já estudou, a questão do darwinismo cultural, tá? Influenciado pelo darwinismo evolutivo lá no século XIX, aonde tentava se colocar os europeus, tá? Acima de todas as outras raças, entre aspas, existentes na humanidade. O objetivo era, claro, colocar a Europa como centro cultural e intelectível do mundo para justificar a dominação do período conhecido como imperialismo ou neocolonialismo. É interessante que é o século da ciência e a ciência foi usado para esta questão, né? Muito estranho porque muitos criticavam o antigo regime, período medieval, etc. E tal. O Anthony Giddens não fala disso, mas eu estou fazendo essa observação. E é interessante que o século da ciência fomentou muito racismo e indiferença. Mas hoje isso não é aceito, como o Anthony Giddens bem coloca aqui, tá? Raças por vezes servem, no entanto, e já que não é científico e não existe esse papo de que um ser humano é superior a outro por causa das suas características físicas, visto que só há variações físicas, não raças, ela, no entanto, serve para a reprodução de padrões de poder e de desigualdade dentro da sociedade. Esse processo é conhecido como racialização, ok? Então, esse processo de racialização, ele é muito forte, tá? É, hoje em dia. Aliás, sempre foi, né? Mas a gente ainda percebe ele, melhor dizendo. Continuando, diferente da raça, a etnia não é determinado por traços físicos apenas, tá? Os elementos que fazem a distinção de uma etnia para outra são a língua, a história, a religião, os estilos de roupa e adorno. Por vezes, uma etnia também se diferencia da outra por características físicas, mas não necessariamente. Como Anthony Giddens diz, a etnicidade refere-se às práticas e visões culturais de determinada comunidade de pessoas que as distinguem de outras, ok? É algo, portanto, aprendido e pode ser mutável, ok? Por isso que existem, como nós veremos mais à frente, culturas híbridas, quando um grupo étnico se mistura com outro, dando origem a uma terceira forma de manifestação étnica. Nós temos exemplos muito claros, por exemplo, no período da colonização, né? Nós temos o encontro de duas etnias, né? A europeia e a ameríndia, por assim dizer, que acabaram se misturando ali no, infelizmente,
muitas vezes pela questão da força, da violência, mas que acabaram gerando uma cultura híbrida, que é a cultura brasileira, depois também com o elemento africano, ok? Mas não tem em mente só a questão da cor, da pele, dos traços físicos, mas sobretudo essas questões culturais que determinam a etnia, por exemplo, a etnia judaica, a etnia islâmica, né? Nós temos a etnia católica, nós temos a etnia alemã, a etnia não sei o que, não sei o que. Por exemplo, no Brasil nós temos os grupos étnicos, né, das colônias que se instalaram. Então, etnia tem muito mais a ver com a questão cultural. Pois bem, existem grupos étnicos considerados minoritários, só que tem que se tomar cuidado com algumas ponderações. Bom, no geral, na sociologia, os membros de um grupo minoritário estão em desvantagem se comparados com a população majoritária e possuem um senso de solidariedade de grupo. No entanto, minoria na sociologia, por vezes, não se refere a questões numéricas, mas de subordinação. Então, por exemplo, como na África do Sul, a maioria da população é negra ou parda, ok? Mas sofria discriminação de uma minoria numérica que estava no poder. Então, minoria na sociologia não significa necessariamente a questão, como eu poderia dizer, do número absoluto dos habitantes de uma região, mas minoria no sentido de um grupo que é discriminado, ok? Então vamos dar um exemplo que está na moda, por exemplo, a questão da discriminação no debate público está na moda ou é necessário, não sei, não vou polemizar aqui, mas a questão das mulheres, por exemplo. As mulheres formam um número um pouco maior na população brasileira, então elas são maioria, mas o debate diz o quê? As mulheres são minoria no sentido de não serem alcançadas por todas as políticas salariais, enfim, não ocupam os melhores cargos de trabalho, não ocupam os melhores cargos públicos, coisas do tipo, certo? Então, apesar de ser maioria, sociologicamente é uma minoria, é um grupo que acaba sendo excluído. Isso pode, às vezes, ser literal, obviamente, na maioria das vezes. Um grupo é minoria tanto numérica quanto no que diz respeito aos direitos, tá? Então, isso também é muito importante fazer essa ponderação. Muito bem. Outro assunto que ele trabalha no capítulo. Então, vocês percebam que eu estou sendo bem direto, assim, simplesmente sintetizando os conceitos trabalhados por Anthony Giddens que podem cair na prova lá. Bom, o que seria o preconceito? Refere-se a opiniões ou atitudes defendidas por membros de um grupo em relação aos outros grupos, contudo, sem evidências. Por isso, que significa antes, pré-conceito, ou seja, é um conceito dado de forma precipitada, equivocada e sem evidências, muitas vezes até evidências científicas. Estávamos falando sobre o racismo, por exemplo. Por que o racismo é um preconceito? Quando a pessoa fala assim, o negro é inferior, o indígena é inferior, o japonês é inferior. É óbvio que o japonês não é inferior. Inclusive, eles tomam a maior parte das vagas no vestibular, como a gente brinca muitas vezes por aí, porque eles são muito inteligentes. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, então, por exemplo, qual a evidência científica para comprovar que um branco tem mais capacidade intelectual que uma pessoa de uma outra cor de pele? Não faz sentido algum. Por esse motivo é um preconceito, ou seja, é um conceito equivocado, certo? Eu estou conceituando uma coisa, mas sem nenhuma evidência, portanto é um conceito, inclusive, vago, por isso preconceito. Mesma coisa relacionado a etnias, grupos étnicos. Por exemplo, o Hitler usava nessa questão, os judeus são inferiores, eles atrapalham a sociedade, eles sugam não sei o que, não sei o que. Então, bom, sem evidências científicas. Então, é óbvio que isso é um preconceito. Isso pode envolver a questão da sexualidade, a questão de um monte de outras coisas que estão aí no debate público. Então tomem cuidado, fiquem atentos a esses debates sobre preconceito, porque tudo isso aí pode ser cobrado também. Beleza, galerinha? Então, preconceito é isso, é um conceito dado de forma equivocada porque não há sustentabilidade, substância para fundamentar aquilo. O que seria a tal da discriminação? Muito bem. Discriminação, por sua vez, refere-se ao comportamento concreto em relação ao grupo ou ao indivíduo. Ou seja, muitas pessoas têm preconceito, tá?
mas não é um preconceito transformado em atitude. É um preconceito que a gente chama de preconceito velado, né? Mas seria um preconceito, muitas vezes nós temos preconceitos, eu creio que todos nós temos algum preconceito, mas nós não manifestamos porque a gente não quer criar o conflito. Já a discriminação é o preconceito com atitudes concretas. Então, por exemplo, você diz explicitamente que uma mulher é inferior a um homem, por exemplo. Não, você não pode estar aqui conversando com a gente porque essa conversa é para homem. Você fala isso em público para uma mulher que está numa roda de conversa, você está discriminando ela. Por ser mulher, ela não pode participar. Ou a questão do racismo. Você chama alguém de, sei lá, expressões racistas como macaco, sei lá, coisas do tipo, né? Você está discriminando publicamente. O que seria discriminar? Você está expondo a diferença da pessoa e mostrando que essa diferença é um fator que a inferioriza, por assim dizer, ok? Então isso é uma forma de discriminação. Assim como vem numa nota fiscal lá, um produto discriminado, está colocando claramente o que é aquele produto, quanto ele vale, etc e tal. A discriminação seria algo parecido, só que daí no campo de atitudes, né? Você está expondo como a outra pessoa é, as características dela e alegando que aquilo seria um critério de inferioridade. Bom, eu pulei o slide aqui, mas só para manter um pouco ali, porque eu não consigo voltar aqui, eu sou meio jacu nisso. Então, isso seria a discriminação, tá? O Anthony Giddens dá o exemplo do Stephen Lawrence, um jovem que foi assassinado em Londres, porque daí é uma outra forma de discriminação, uma institucional, e pouco foi feito para revelar para o julgamento dos jovens que eram brancos de classe média que haviam assassinado ele. E o Anthony Giddens argumenta que essa falta de empenho nas investigações, na coleta de provas e tudo mais, é um relaxo que as instituições têm quando morre um negro, pobre, coisa do tipo. Então seria um racismo institucional, uma discriminação institucional. Bom, o racismo, só para ratificar, então seria o preconceito baseado em discussões físicas socialmente significativas, ok? Como a gente já havia falado lá no início, né? Como aconteceu na África do Sul. Então aquele exemplo da África do Sul que ele dá do apartheid é muito interessante para deixar claro esses conceitos, né? Então existe o racismo institucional, né? A questão da como aconteceu lá com o apartheid, a escravidão no Brasil, coisa do tipo, que acaba não que os portugueses escravizaram porque eles eram negros, mas como eram negros, acabou ficando essa estirpe de que escravidão tinha a ver com coisa da cor da pele, coisa do tipo. Tanto que surgiu expressões pessoa de cor, negrinho, coisa do tipo, na época da escravidão aqui no Brasil. O racismo biológico, que daí se mistura muitas vezes com o racismo institucional, ok? Que é essa questão da discriminar a pessoa por características físicas. E outros múltiplos racismos, né, que não envolvem necessariamente diferença, mas origem de uma pessoa, coisa do tipo. Bom, espero estar sendo claro, tá? Não é muito difícil, algumas coisas são até redundantes, prolixas, por esse motivo eu não vou ficar batendo muito num slide só. Bom, explicações psicológicas para a origem do racismo, do etnocentrismo, coisa do tipo, tá, pessoal? Bom, existem algumas explicações. No campo das explicações psicológicas, o Anthony Giddens argumenta que há essas explicações aqui. O pensamento estereotipado, que é a origem dos estereótipos, como a gente falou, que serve simplesmente para encontrar culpados para diferentes carências na sociedade, gerando aquilo que é conhecido como bodes expiatórios. O que é um bode expiatório? É né, podemos colocar lá na antiguidade, né, quando as religiões faziam sacrifícios animais. Então, por exemplo, quando você pega um animal e sacrifica para purificar as falhas do grupo. Então, assim, a sociedade tem suas carências, tem seus problemas, tá? Então, por exemplo, problema da violência. Aí você taxa lá, o pobre, o negro é culpado, tá? Coisas do tipo. Então, esse estereótipo, existe a violência e nós explicitamente ou implicitamente culpamos um determinado grupo por aquela questão da violência na sociedade. Então, como nós não temos cientificamente, muitas vezes, as causas disso, nós não temos bons argumentos para explicar
essa causa da violência, a gente simplesmente escolhe um grupo para culpá-lo. A gente estereotipiza esse grupo daí como sendo ele o causador da violência. Um outro estereótipo, né? Até estava ouvindo no rádio ontem, por exemplo, a obesidade é uma doença, né? A gente sabe que muitas pessoas sofrem com obesidade, mas a gente acaba criando preconceitos. Por exemplo, o cara é gordo porque gosta de comer, né? O cara não faz exercício porque a gente usa expressões assim, né, como gordo, né? Palavra gordo. Né? A pessoa é obesa porque ele é gordo porque não faz exercício físico. Mas podem ser muitas vezes estereótipos, na verdade, para simplesmente tampar o sol com a peneira desse problema na sociedade. Porque, na verdade, a obesidade é uma doença, ela faz mal, ela deveria ser tratada como tal, ok? E tentar entender por que aquela pessoa não faz exercício, por que ela come muito. Porque ela está doente, não é porque ela quer. Então, ela precisa ser orientada a tratar aquela situação. Tá? Então, existe tanto a obesidade adquirida quanto aquela biológica. A pessoa já tem tendência, então ela tem que se cuidar mais ainda. Então, não pode ser tratado de uma forma tão simples assim. Bom, eu não sei porque eu fui falar disso, mas é que eu ouvi essa matéria ontem e achei interessante. Ouvi na rádio, né? Essa questão, principalmente essa questão da obesidade e o coronavírus agora, né? Por que as pessoas obesas sofrem mais consequências? Bom, existe uma outra forma de justificar o racismo, o etnocentrismo, coisa do tipo, que é a da projeção. Ou seja, nós temos desejos, ódios e fraquezas e projetamos nos outros. Tá? É aquela velha questão, assim, meio psicanalítica, quando a gente, por exemplo, tem um desejo, a gente gostaria de estar fazendo, por exemplo, uma coisa que a outra pessoa faz e não se preocupa, mas como nós não podemos, porque o nosso grupo proíbe, a gente começa a chamar a outra pessoa daquilo que nós gostaríamos de ser. Por exemplo, aquele cara ali é um promíscuo, aquele cara ali é um glutão, come demais. Na verdade, eu queria fazer isso. Só que como eu não posso, porque eu tenho valores que minha família, ou tenho proibições no meu grupo, posso perder alguma posição social tal, então eu taxo o outro, tá? E assim eu canalizo todo aquele meu desejo no outro, só que daí de uma forma negativa, reversa. Então seria uma projeção. Eu tenho medo, por exemplo, de tomar uma atitude em público, certo? E daí eu vejo os outros não tomando, eu chamo os outros de covarde, mas na verdade o covarde sou eu. Só que eu preciso taxar os outros de covarde para negar que eu também o sou. Então isso seria uma projeção social. Isso seria então também canalizadores, mecanismos canalizadores desses preconceitos. Muito bem. Deixa eu apagar aqui. Tá, vamos lá. Avançando. Muito bem. Interpretações sociológicas. Bom, o etnocentrismo, que a gente já estudou, eu creio que a gente já falou um pouco quando falamos da cultura, né? Que tem a ver também com um pouco de projeção, às vezes, né? Nós avaliamos muitas vezes a cultura do outro com base apenas em pressupostos da nossa, sem tentar entender por que aquele grupo faz aquela coisa. Então, por exemplo, eu sou cristão e eu julgo os indígenas inferiores a mim porque eles cultuam outros deuses. Tá, mas por que eles cultuam outros deuses? Talvez porque eles nunca ouviram falar do Deus cristão, por assim dizer. Ok? Então eles não têm como não adorar aqueles outros deuses. Não tem como a religião deles não ser diferente, por assim dizer. Então, quando eu faço esse julgamento, sem entender o porquê que os outros fazem daquela forma, eu estou sendo etnocêntrico. Mesma coisa em relação à forma de se vestir de um grupo. Aqui no Oriente nós usamos calça, as mulheres usam calça, podem se maquiar. Nós pegamos uma outra sociedade e dizemos que eles são jacu, que eles são inferiores, que eles são caipiras, porque eles não se vestem de tal maneira, ou coisa do tipo. Então nós usamos expressões até preconceituosas, mas não sabemos o porquê que eles fazem aquilo. A gente julga com base nos nossos pressupostos. Nós colocamos a nossa etnia no centro para fazer todas as formas de juízo. E isto também pode levar a preconceitos, coisas do tipo. Beleza, pessoal? Então isso também tem que ficar muito bem claro. Bom, outra explicação sociológica, teoria do fechamento de grupos, tá? Então, manutenção de fronteiras de um grupo para outro. O etnocentrismo muitas vezes pode levar a isso. Eu me fecho
eu me torno absorto, não sei se seria essa palavra, não sei se existe, mas se não existe, agora passa a existir, que se lasque, tá? Para um outro grupo, ou seja, eu não quero contato, eu não quero aprender, eu não quero fazer nada, eu quero me isolar em relação àquele outro grupo. E continuo daí alimentando tudo isso. Alocação de recursos, igualdade na distribuição de riquezas materiais. Esse é um outro motivo, ok? Esse fechamento de grupo aqui pode ser pela lei ou pelo preconceito também, né? Que uma coisa está ligada à outra. Então, alocação de recursos, a desigualdade material, que também pode não só gerar preconceitos, como o cara é pobre porque quer, ou coisa do tipo, tal, mas pode aumentar o preconceito já existente. Então, segundo o Anthony Giddens, há uma desigualdade social também, e a justiça social seria importante para resolver isso. Bom, desigualdade social existe, agora a questão é, a justiça social é justa? Fazer justiça social? E a justiça social será feita com qual dinheiro? Com o dinheiro dos outros ou nosso dinheiro? Nós individualmente faremos isso? Ou é o Estado que tem que fazer isso? Ou são as empresas? Então, aí o debate pega fogo, né? Bom, mas não é o caso aqui. Muito bem. Apagando aqui o bicho. Espero estar sendo claro, pessoal. Tá? Depois, qualquer dúvida, vocês podem me procurar aí para eu tentar sanar. Ou leiam um livro, né? Eu creio que vocês têm capacidade tranquila, um livro tranquilo. Se eu conseguir entender, vocês também conseguem. Eu sou meio lento da cabeça e consigo entender, então vocês também conseguem. Bom, vamos lá. Avançando. Bom, teorias do conflito. Tá? Então, por que surgem os conflitos, né? Aí não é nem as interpretações, mas por que surgem as causas? Bom, acho que as mais famosas, né? O Anthony Giddens trata lá a questão do marxismo, onde que diz que parte de todos os preconceitos, etnocentrismo e tanta coisa, Marx necessariamente não fala nessas palavras, assim, sempre, né? Mas surge por questões econômicas e surge, inclusive, para manter as diferenças econômicas. Lembre da dialética marxista, né? A estrutura gera a superestrutura e a superestrutura responde para a manutenção da estrutura. Então, é uma dialética, tá? Então, assim, o sistema econômico gera diferenças e essas diferenças são justificadas para a manutenção do próprio sistema econômico. Então, perguntas e respostas, dialética, é um vai e vem no que diz respeito à manutenção disso. Então, a diferença social, a desigualdade econômica gera, na opinião de muitos marxistas, grande parte dos problemas de racismo, etnocentrismo, preconceitos, discriminação. E existem outros grupos de marxistas, conhecidos como neomarxistas, frankfurtianos, gramscistas ou coisas do tipo, que defendem que são vários elementos culturais que podem levar à origem do preconceito, tá? Inclusive o econômico, mas não só econômico, tá? Questões religiosas, culturais, a mídia, coisa do tipo. Muito bem. Avançando. Bom, a integração étnica e conflito. Bom, como que pode acontecer então a integração, ok? E se essa integração muitas vezes gera conflito ou não? Por vezes não, por vezes sim. Bom, existem algumas formas. Primeira forma da pessoa, como que eu posso dizer, interagir com outra, aqui ele vai dizer o seguinte, como que acontece o encontro das etnias? Será que ele sempre é amistoso? Será que ele sempre é preconceituoso? Será que as pessoas misturam-se ou as pessoas mais se separam quando dois grupos passam a morar próximos um do outro ou juntos? Como é que fica essa situação? Bom, então existe a teoria da assimilação, ok? A teoria da assimilação, quando um grupo abandona os costumes e assimila o dos outros, seja de forma pacífica ou seja de forma violenta. Bom, um exemplo. Imagine uma colônia de um determinado país que veio para o Brasil morar em nosso meio, por exemplo, aqui na cidade de Curitiba, e esse grupo é excluído socialmente dos direitos trabalhistas, dos direitos religiosos, não sei o quê, passa a ser mal visto nas ruas e coisa do tipo. Muitas vezes esse grupo abandona toda a sua origem, toda a sua tradição, para poder ser visto, tá? De uma maneira mais respeitosa, para ser mais incluído, tá? Nos olhares, na aceitação,
nos direitos ou coisa do tipo. Seria uma das maneiras, tá? Seria uma das maneiras, o abandono completo. Por exemplo, nós temos visto isso em alguns lugares do mundo hoje. Por exemplo, existem lugares onde uma determinada religião ela é proibida, ao ponto de se você manifestar aquela religiosidade, você não tem direito e você pode até morrer, você pode ser perseguido. Então, algumas pessoas abrem mão, outras não, heroicamente continuam até o fim, como mártires, né? Em alguns países onde radicais islâmicos governam, ou coisa do tipo. Tá? Mas isso vale para qualquer parte do mundo. Os cristãos também cometeram esse erro em algumas fases da história, de obrigar a outra pessoa a se converter. Então, muitas vezes as pessoas abrem mão, ou talvez até fingem abrir mão, para poder assimilar a cultura do outro para ter mais direitos ou coisa do tipo. Então essa é uma teoria. A outra teoria é do melting pot. Eu não sei se pronuncia isso, eu sou meio jacu no inglês, não sei falar muito bem importado. Mas essa teoria aqui, ela diz que acontece, ok, uma hibridação. Seria a cultura da miscigenação ou hibridação cultural, ok? Aconteceu muito no Brasil isso. É óbvio que a cultura que se tornou hegemônica, até porque fomos colonizados pelos portugueses, foi a europeia. Mas é evidente que nós temos elementos indígenas na nossa cultura, nós temos elementos africanos na nossa cultura, muito fortes. Esses elementos são muito fortes. Tal, como eu falei, há uma superioridade de elementos europeus, por exemplo, falamos o português como religião oficial, por assim dizer, por toda a dominação portuguesa, mas houve hibridação de certa medida. Se ela não foi bem completa, mas pelo menos houve uma hibridação sim. Tá? Então seria essa teoria do caldeirão, do melting pot. Tá? Veja só que eu estou tentando falar importado, beleza, galera? Então isso seria a hibridação cultural, que aconteceu em várias fases da história da humanidade. E também a teoria de que muitas vezes a integração pode gerar o pluralismo cultural, ok? Isso manifestado muito nos últimos anos por causa da globalização, que seria a procura de uma convivência igualitária, ainda que com diferenças, tá? No Brasil a gente também vê isso de certa forma. Hoje já se misturou um pouco, mas por muito tempo existiram colônias, né? Alemãs, colônias polonesas, italianas, aqui em Curitiba mesmo nós temos muitas, né? Que existem e existiram, tá? Aonde, apesar de ter alguns probleminhas, houve uma certa convivência pacífica, tá? Uma certa tolerância em relação a esses grupos. Não em todos os lugares do Brasil. Em alguns lugares, por exemplo, em São Paulo, muitos italianos que chegaram para substituir a mão de obra escrava nas fazendas de café do Oeste Paulista também sofreram muito preconceito, foram quase que escravizados, quase, porque trabalhavam tanto quanto os escravos e muitos até gastaram todos os recursos e ainda continuaram devendo para os donos das fazendas, tal, nos sistemas que foram sendo adotados ali. Bom, essa é uma questão, mas na maioria houve um pluralismo cultural. E hoje alguns países são bem plurais, de certa forma, respeitam muito a pluralidade cultural. Eu creio que no Brasil, apesar de existir racismo em algumas coisas, nós temos uma certa pluralidade, tá? Não é 100%, acho que não sei se existe 100% de pluralidade cultural, mas diferentes grupos convivem, tá? De certa forma, com uma pluralidade. Deixa eu apagar aqui. Muito bem, muito bem. Vamos lá, estamos quase acabando, tá? Essa aula ficou um pouquinho longa. Mas também a integração pode gerar problemas. Então a integração nem sempre é pacífica, tá? Pode acontecer hostilidade entre grupos. E isso leva, por exemplo, a ideias de limpezas étnicas, literalmente, como o genocídio armênio lá no início do século XX e guerras como a Guerra da Bósnia e a Guerra do Kosovo lá na Europa, tá ali na região onde hoje fica a Bósnia, Croácia e tudo mais, quando, por exemplo, minorias islâmicas literalmente quase que foram varridas, o objetivo era varrê-las. Nós vemos o caso do nazismo, literalmente, que foi uma política também genocida e de limpeza étnica,
onde havia um grupo que vivia dentro de um país e esse grupo passou a ser culpado, considerado culpado, né, pelos problemas diversos que ali aconteciam, como na Iugoslávia, né, a antiga Iugoslávia, antes de cair o muro de Berlim, ela acomodava, também por uma pressão autoritária do Partido Comunista, acomodava lá católicos ortodoxos, islâmicos e coisas do tipo, mas quando caiu a União Soviética, a antiga Iugoslávia foi dividida em vários grupos, vários países ali, né? E, por exemplo, a Sérvia, a Bósnia, enfim, vários países, só que com uma maioria católica ortodoxa e também uma certa quantidade de muçulmanos, né, de minorias islâmicas, que passaram a ser perseguidas, porque agora cada país estava fazendo a sua procurando a sua independência, porque já não eram mais presos à antiga Iugoslávia. Só que a questão é quem que vai mandar dentro desses novos países independentes? A minoria islâmica, a maioria católica ortodoxa? Como é que ficava essa situação? Então isso gerou muitos conflitos étnicos e até a promoção de genocídios ali mesmo. Tá? Então não só ali, mas o nazismo, como eu falei, o genocídio armênio, os genocídios de Nanquim lá na época da pré-Segunda Guerra Mundial na China. Então foram políticas em Ruanda, também na África, onde um grupo étnico também inteiro, praticamente quase que foi exterminado na Guerra Civil. Então são também, nem sempre as etnias se encontram pacificamente. Bom, vamos avançando. A migração global, por exemplo, está mudando as características, né, hoje dessa integração. Okay? Então a imigração, lembrando, quando ocorre a entrada, tá, de habitantes numa região e a emigração com E, a saída. Bom, modelos clássicos, tá, de integração devido à imigração. Estados Unidos, Canadá, Austrália, beleza? Modelos coloniais, imigração para dominar outros povos, como aconteceu, por exemplo, no Brasil, tá, nos países da América Espanhola, no período do imperialismo também aconteceu um pouco na África e na Ásia por parte das potências europeias. O modelo dos trabalhadores visitantes, ok? Onde seja um grupo de pessoas de um país vai morar em outro país para trabalhar num período determinado. Normalmente isso aqui é legal. Isso que acontece muito na Europa, tá? Também muitos vão para os Estados Unidos para trabalhar temporariamente lá, juntar um dinheiro, ok? Muitos brasileiros vão para o Brasil, para os Estados Unidos. Nem todos de forma ilegal, mas existem também os modelos de integração ilegais hoje de diferentes etnias e grupos, né, no mundo, aonde, por exemplo, mexicanos que vão morar nos Estados Unidos pulam lá os muros da fronteira, atravessam a fronteira para poder viver naquele país com uma condição um pouco melhor, juntar dinheiro. A causa da imigração dos povos do Oriente Médio que estão invadindo a Europa, se é que podemos usar essa expressão, acho que é invasão mesmo, mas ali por motivos de guerra, conflitos que acontecem lá no Oriente Médio, eles vão tentando lá entrar na Europa para ter umas condições de vida mais dignas. Eles estão literalmente fugindo da guerra. Muitos órfãos, né, viúvas, enfim. Então, são os problemas enfrentados no mundo hoje que acabam integrando as etnias, mas por vezes principalmente essa questão última aqui, os modelos ilegais acabam gerando por vezes outros conflitos, porque um grande contingente de pessoas vindo de um país, por exemplo, os sírios, né, entrando na Itália, na Inglaterra, coisa do tipo, eles vão sofrer com um choque cultural muito grande. É um outro continente, outras culturas, outras religiões, outros hábitos. Então, assim, como que acontece a adaptação desses caras? É uma questão que pode cair na prova lá. Os preconceitos que eles podem acabar sofrendo, porque eles estão entrando e muitas vezes a população local tem medo de perder o trabalho para eles, como acontece com os latinos nos Estados Unidos, né? Os haitianos que também estão imigrando desde o grande último terremoto que aconteceu lá, terrível, né? Então são todas essas questões que podem cair na prova, que estão em debate aí. Beleza, galera? Por que eu fico fazendo isso? Porque é legal e segundo, porque marca. Agora eu tô fazendo porque é legal, ó.
bem besta mesmo, né? Então, deixa eu apagar aqui só para ficar bonitinho, ó. Basta, vamos lá então. Bom, por fim, fatores de expulsão e atração. Bom, sobretudo, né, acabam levando à imigração ilegal também, de certa forma. Para Stephen Castles e Mark Miller, ó, falei bem importado agora, quatro fatores iriam caracterizar as imigrações. Isso, segundo o que o Anthony Giddens diz lá na edição de 2005. Então, o livro foi escrito em 2005. Então, algumas coisas aqui já modificaram-se, outras permanecem, ok? Muito bem. Acho que a maioria permanece. Então, há uma aceleração, a globalização é óbvio que gerou uma aceleração da integração de etnias no mundo, porque as pessoas estão circulando muito mais no planeta hoje. Opa, apaguei aqui, né? Estão circulando muito mais em nosso planeta. Nosso planeta, porque eu não sei se existem outros habitados, né? Bom, uma diversificação muito grande da forma que acontece essa integração, tá? São vários os motivos hoje. Hoje não é só colonização. Hoje é por causa da guerra, por causa da fome, para buscar trabalho, enfim, várias questões. Bom, a globalização, que acaba englobando muitas delas, e uma outra característica é a feminização, ou seja, principalmente por causa de guerras, normalmente são os homens que lutam. Muitas mulheres viúvas com seus filhos acabam buscando refúgio em outros países para ter melhores condições de vida. Também a própria autonomia das mulheres faz com que essas mulheres busquem de forma independente viver em outras regiões, formam-se grupos de mulheres que vão morar juntas em outras regiões e por assim vai. Isso também pode gerar diásporas globais, ou seja, dispersões em grandes escalas. Fome, guerra, violência, perseguição religiosa. Diáspora no grego significa espalhar ou coisa do tipo, tá? Então, eu acho que é isso, pessoal, que é tratado nessa obra do Giddens. Então, essa aula ficou um pouco tanto quanto longa, mas eu creio que se fez necessária pela quantidade de páginas, tá? Então, fiquem atentos a essa questão da imigração atual no mundo, problemas com a imigração. Agora diminuiu um pouco até por causa do coronavírus, tudo, mas ainda continuam muitos imigrantes ilegais tentando entrar na Europa, nos Estados Unidos, muitos entram no Brasil também. Os conflitos da Venezuela ali também, que os venezuelanos estão fugindo para o Brasil e para outros países latino-americanos em massa. A Colômbia, por exemplo, recebeu milhões de venezuelanos. Então estudem esses temas que podem ser cobrados lá. Bom, agradeço a atenção de vocês, espero que essa aula tenha sido produtiva, é um resumo do livro, anotem essas questões aí e, se possível, leiam o texto, tá bom? Forte abraço a todos.